Amém? Deixa eu falar uma coisa, vamos para Esther 4, que diz assim, ó. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. Diga comigo, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Você sabe que Deus faz tudo com propósito. Deixa eu dizer uma coisa importante para você e nós vamos ler isso hoje. Tudo Deus faz com propósito. Desde domingo nós estamos falando de propósito bem definido. E o que Deus faz em nossas vidas, se você achar que foi só para você, você entendeu tudo errado. Esse é o problema pelo qual muitas pessoas acabam nunca entrando ou seguindo o caminho do seu destino. Porque tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Tudo que Ele faz em nossas vidas tem um propósito. Tudo. Nós estamos aqui com um propósito. As mudanças, a prosperidade, a transformação, a cura, a restauração, materialização dos sonhos tem um propósito. Deus nos levanta, nos ergue com um propósito. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no 3º ano do seu reinado deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, diga comigo, 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino. Para pensar o tamanho disso. 6 meses para mostrar a todo mundo o seu império. 6 meses para mostrar a sua riqueza. Império persa. E o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido roxo, ligados por anéis de prata, colunas de mármore, tinha assentos de ouro, de prata, pisos de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. Algum tempo depois, quando cessou a indignação de Xerxes, ele lembrou-se de Vasti, do que ela havia feito e do que tinha decretado contra ela. Só para você que eu pulei, só para você entender, essa festança toda, essa glória toda, e de repente o rei, sobre o efeito do álcool, então ele resolve querer exibir a rainha para todos aqueles convidados importantes. Há estudiosos que falam que ele teria pedido que ela viesse simplesmente com a coroa real, nua,
E ela se recusou, não compareceu, e aquilo foi um desrespeito, considerado um desrespeito muito grande ao rei, e como exemplo, porque ela envergonhou o rei, então teria que ser tomado uma decisão drástica, uma correção drástica, inclusive para que ela não fosse má exemplo para todas as mulheres do reino. Então a decisão foi que ela não compareceria mais diante do rei, seria destituída de rainha, e isso tinha um propósito incrível, um propósito de Deus por trás disso. Diz o texto o seguinte: então os conselheiros do rei sugeriram que procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeasse comissários em cada província do império para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã, e elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Nesse tempo vivia na cidadela de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei, bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça também era conhecida como Esther, era atraente, muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sobre os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. Então vem cá, vamos lá, vamos falar de propósito. Uma moça estrangeira, uma moça judia. Os judeus eram extremamente discriminados, tanto que Mardoqueu, que era o primo dela, que ela foi criada pelo primo, disse a ela: não fala que você é judia. Não conte que você é judia, porque havia uma discriminação gigantesca. Então, Esther é aquele tipo de caso, é o improvável do improvável. Moça pobre, órfã, estrangeira, de uma raça totalmente discriminada, num país estrangeiro, como escrava. Mas nessa ação de Deus, nesse trabalhar de Deus, com o propósito de levantá-la como rainha desse império. Olha que coisa incrível. Se você prestou atenção, eram 127 províncias. Viria moças de todas essas províncias. A probabilidade dela ser a escolhida era mínima. Até porque era uma escrava. Já parou para pensar quantas moças de boas famílias tinham ali? Moças talvez até muito mais bem cuidadas, né? Porque como a gente brinca hoje, né? O pessoal brinca por aí, fala que não tem mulher feia, né? Como é que é? Tem pouco investimento, é isso? É isso que falam? De vez em quando colocam umas situações aí na internet, já viu ou não? Coloca e mostra os investimentos. Depois dos investimentos, meu Jesus, né? Antigamente aí na televisão tinha uns quadros que pegava alguém bem simples e dava aquele talento de cima e embaixo, né? E depois mostrava, nem o marido acreditava, achava que era modelo o negócio. Então, certamente tinham
moças, talvez, não vou dizer que a Bíblia diz que ela era uma moça bonita, que ela agradava não só com a sua aparência, mas todo mundo se simpatizavam com ela, que certamente tinha uma beleza interior muito grande. Mas, olha o texto que diz: a moça o agradou e ele a favoreceu. Não é a moça que o agradou, o favor de Deus estava sobre ela. O favor de Deus estava sobre ela e Deus tinha um propósito de levantá-la com um propósito. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza. Diga comigo, tratamento de beleza, comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu-a junto com as suas jovens para o melhor lugar do harém. Aqui já começou o favor de Deus, o agir de Deus. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-la. Diariamente, ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que estava acontecendo, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes. Devia completar 12 meses, diga comigo, 12 meses de tratamento de beleza, prescritos às mulheres. 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. Vou te falar, vou fazer uma observação aqui. A primeira coisa que eu quero que entre no teu espírito é que a igreja é a noiva. Diga comigo, a igreja é a noiva. A noiva, ela passa por um processo, por um período de preparação para se encontrar com o noivo. Certamente essa moça passou por um treinamento de bons modos, boa postura, de etiqueta, de protocolos, tratamento com óleo de mirra, com cosméticos, todo um processo de refinamento, mas vamos deixar essa palavra, de preparação. Você viu que até a alimentação dela mudou. Até o que comia foi mudado. Nós precisamos entender que existe uma mensagem para nós. Nós, como igreja, como noiva do Senhor, nós não somos as mesmas pessoas. Nós não temos a mesma conduta, as mesmas atitudes, os mesmos costumes. Nós passamos por um processo de preparação. Nós nos vestimos diferente. Nós nos alimentamos diferente. As coisas que são colocadas para dentro não são mais as mesmas de antes. Nós passamos por todo um treinamento. Nós passamos por uma purificação, por uma descontaminação. Ela foi submetida e permitiu, recebeu orientações, e ela acatou as orientações que ela recebeu. Todas essas atitudes fizeram com que ela fosse bem-sucedida. Deus tinha um propósito com ela. Grave que eu não estou falando, não estou lançando palavras ao vento, tá? Não estou lançando palavras ao vento. O que acontece muitas vezes com as pessoas que chegam na igreja?
querem a bênção, mas não querem passar pelo treinamento. Querem que Deus coloque como rei, como rainha, mas querem continuar sendo as mesmas pessoas, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos, com o mesmo procedimento. E não é assim que funciona. Nós passamos por uma transformação, mudança de hábitos, por purificação, por santificação. Nós mudamos muitas coisas. Nós estamos sendo preparados para o encontro com o rei. Nós vamos ser colocados numa posição de governo. A igreja é a noiva do Senhor. E ela recebeu orientações de quem estava encarregado de orientá-la, de treiná-la. E ela foi capaz de absorver essas orientações, como as orientações que saem do altar. E aquilo fez a diferença na vida dela. Olha aqui comigo. À tarde ela ia para lá e de manhã voltava para outra parte do harém, que ficava sob cuidados de Sagaz, oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, diga comigo, responsável pelo harém, sugeriu, porque as mulheres essas moças tinham a liberdade de levar tudo o que elas quisessem do harém, fosse vestida da forma que elas quisessem se apresentar ao rei. Mas ela foi orientada, não vá assim, não vá assado, não pegue isso, só pegue isso. E ela fez, seguindo a orientação. Esther causava boa impressão a todos que a haviam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das outras virgens. Então ele colocou nela uma coroa real, diga comigo, e tornou-a rainha em lugar de Vasti. A improvável, quero deixar vários pontos para você. A órfã, escrava, judia, de uma raça discriminada, perseguida, não tinha o porquê ela ser escolhida. Só o favor de Deus. Deus tinha um propósito. Nós não podemos tirar o mérito de passar por tudo e acatar tudo que foi orientada, fazendo as escolhas certas, porque é a mesma coisa, vamos lá, a igreja é a noiva, a igreja recebe instruções, a igreja recebe orientações, você como igreja do Senhor, você é orientada. Agora, quem vai fazer, quem vai cumprir, aí é com cada um, é a fé de cada um, é a escolha, o livre-arbítrio de cada um. Aqueles que, como o Espírito Santo nos conduz, aqueles que Deus colocou com a responsabilidade, que o rei colocou com a responsabilidade de treiná-la, orientá-la, prepará-la, ela se permitiu e passou pelo processo. Por todo o processo de mudança, de treinamento, de purificação, para se tornar rainha. Tem um processo, certo? Sim ou não? Só que tem um detalhe aqui. Nós vemos duas Esther. Uma Esther que, a princípio,
se deslumbrou com a posição. Era o império mais poderoso. Você vê, um reino que foram 6 meses para ele conseguir mostrar o reino e a sua riqueza para os seus convidados. Ela seria rainha, mas isso não era por ela. Tinha um propósito. O rei deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais, proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto, com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Por quê? Um homem chamado Ramã, que era a segunda autoridade do reino, pelo fato de Mardoqueu, que era o primo que criou Ester, quando ele passava, Mardoqueu não se prostrar diante dele, ele, num ato de revolta, ele disse: eu quero a morte dele e a morte de toda a raça dele. Todo esse povo judeu vai ser exterminado. Manipulou o rei, e o rei lançou um decreto, e um decreto com data certa para extermínio deles. Quando Mardoqueu ficou sabendo do decreto, ele se vestiu de pano de saco e saiu caminhando ali à frente do palácio para lá e para cá. Quando Ester ficou sabendo, quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram que passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Hatã, um dos seus oficiais, nomeado para ajudá-lo, e deu-lhe as ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Hatã foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, na frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto, falando do extermínio que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hatã retornou, relatou a Ester tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Pode passar essa parte. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe, diga comigo, porque o que ela disse? Ela disse: o senhor sabe que tem uma lei que qualquer pessoa que comparecer à presença do rei sem ser chamado é morto, a não ser que o rei estenda o seu cetro e toque o cetro nela, e é perdoada. Então o senhor sabe que se eu for sem eu ser convidada, se o rei não se agradar, ele me manda matar. Ele manda me matar. E aí ele disse o seguinte: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única dos judeus que escapará. Não pense porque você está aí no palácio que você está segura, não. Viu? Aí olha a palavra que ele disse: pois se você ficar calada nesta hora, diga comigo, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Aí ele diz assim, repita comigo: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Está aqui o ponto. E foi para isso. Porque então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu:
Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se tiver que morrer, diga comigo, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela entendeu, caiu a ficha. Se foi para isso que eu fui levantada, se foi para esse propósito que eu fui colocada como rainha, então eu vou cumprir com o meu propósito. Se eu tiver que morrer, mas cumprindo com o meu propósito, eu morrerei. E realmente foi com esse propósito. E aí, aonde nós queremos chegar? Realmente, ela foi usada de uma forma linda. Quando ela falou com o rei, ela criou toda uma situação e trouxe isso. Deus foi mudando todo aquele quadro, Deus foi revertendo todo aquele quadro. E o resumo da história é que aquele que tinha o projeto de matar todos os judeus, que construiu uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu, ele foi enforcado na forca. Tinha um propósito. Aonde nós chegamos com essa mensagem? Mardoqueu disse para Esther: se você ficar calada, Deus vai dar livramento por intermédio de outro. Mas, não pense você que você está seguro aí. Quem sabe se não foi para um propósito como esse que Deus te ergueu como rainha? E foi exatamente com propósito. Nós precisamos entender que Deus trabalha com propósitos. Nós estamos falando aqui dos anos da bênção de José. Quando Deus levantou José, não foi por causa de José, foi por causa do povo. Quando Deus levantou Esther, não foi por causa de Esther, foi por amor ao seu povo, foi para salvar aquele povo. Quando Deus nos levanta, é com propósito. Quando Deus cura o nosso destino, é com propósito. Quando Deus nos cura, liberta, prospera, tem um propósito. E quando você não entende o propósito, quando você acha que se trata de você e não do propósito de Deus, é onde você falha, você erra. Tem um propósito. Aquele povo seria morto se ela se calasse, se ela não cumprisse com o propósito dela. Como acontece conosco hoje, almas são salvas através do nosso propósito. Pessoas são libertas, pessoas são curadas. Tem um texto que a bispa fala que ela diz o seguinte: quando Deus curou o meu filho, quando toda aquela transformação, aquele milagre aconteceu no meu filho, que eu saí daquele hospital, eu entendia que não se tratava, simplesmente não havia terminado ali. Agora meu filho está curado, acabou, agora eu vou para casa e vou curtir a vida. Não, ali começava uma missão, ali começava um propósito. Nós precisamos entender o que acontece muitas vezes, que você acha que Deus te prosperou por causa de você, simplesmente para você viver a sua vida, curtir o melhor, mostrar para a sua família que você é bem sucedido, andar num bom carro, morar numa casa bacana. Não, não é isso, é muito mais do que isso. E quando você entende, isso não cessa, o ciclo aumenta cada vez mais. Por quê? Porque através do propósito de Deus com a tua vida, são almas, são pessoas salvas todos os dias. Através do seu testemunho de vida, através da sua cura, da sua libertação, da sua prosperidade. E muitos não entenderam isso. Acha que simplesmente o que aconteceu agora eu posso descansar. Não tem descanso, querido, tem propósito. Tem o propósito de Deus para ajudar a salvar pessoas. Quantas pessoas são salvas, libertas através da nossa história, através dos nossos testemunhos, através dos nossos recursos? Quantas pessoas estão indo para um extermínio todos os dias, morrendo sem salvação todos os dias,
Porque quer você pense ou não pense, né? Não importa o que eu acho, o que você acha, o que importa é o que está escrito. Aqueles que não aceitaram Jesus estão perdendo a sua salvação. Quando partem, só tem um lugar. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Não tem caminho, não tem verdade e não tem vida sem Ele. Quando Ele fala vida, Ele está falando vida eterna. Muitos fracassam por não entender. Muitos, a bênção pesa. Você sabe que Deus tem falado muito conosco sobre isso, né? São muito poucas as pessoas que conseguem lidar com o peso da bênção. A bênção pesa demais. E muitas vezes faz cair. Porque não são todos, porque muitos olham para si. Não, é para mim, Deus fez para mim, agora eu posso descansar. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Nós precisamos ter sempre conosco que estão todos os dias, nós temos a oportunidade de atingir pessoas, de ajudar a salvar almas. Seja com a nossa história, seja com o nosso recurso, seja para aquilo que Deus nos chamou e nos colocou para fazer. No caminho do nosso destino, quando Deus levantou José não simplesmente para honrar José e dizer, eu quero que você governe. Depois José mesmo fala sobre isso. Deus me enviou para cá para preservar a vida de muitos. Então tinha um propósito, ele entendeu o propósito dele. Quando Deus levantou Esther, era para salvar aquelas pessoas. Era para libertar, salvar da morte milhares de pessoas que estavam condenadas à morte. Existem milhares de pessoas condenadas à morte todos os dias, partindo sem salvação, sendo tragadas pelo diabo. Pessoas que ainda não encontraram o caminho, pessoas que não encontraram a verdade, pessoas que não encontraram a vida. Eu tenho pedido para vocês assistir o testemunho do Destinos Curados, para você entender quando uma pessoa entende o que é o propósito da vida dela. Pessoas improváveis, pessoas com a vida destruída, pessoas com o futuro totalmente comprometido. Como pode ser? Olha um testemunho daquele, um cara viciado em droga, que vendia tudo, só vivia para consumir drogas. Uma empregada doméstica que morou de favor em 5 residências diferentes. Hoje totalmente libertos, crescendo, prosperando, transbordando no reino, e quanto mais transborda, mais prospera. Deus trazendo uma história daquela, um testemunho como aquele para mostrar, Deus é o que pega o pequeno, tira do lixo, tira do esterco o pequeno e põe assentado em meio aos príncipes. Tem um propósito. Nós precisamos entender que o propósito, quando nós entramos no propósito, entendemos o nosso propósito, que não se trata simplesmente de nós, se trata de vidas. É o que eu sempre falo, se hoje eu não estivesse aqui compartilhando com vocês, por tudo aquilo que Deus fez na minha vida, por toda a transformação, eu estaria fora do propósito. Mas compartilhando com vocês, por onde passei, a destruição, aonde estava, o que Deus fez na minha casa, na minha família, na minha vida em específico. Vamos falar a verdade, gente? Vamos falar a verdade? Todo mundo gostaria, inclusive nós como pastores. Gente é ingrata. Se a gente for olhar por merecimento, você não faz nada por ninguém. Você olha como alma. Porque pessoas é complicada, pessoas são ingratas, pessoas não são agradecidas, pessoas são egoístas. Não estou generalizando não, mas você sabe disso. Se você for olhar por merecimento, você fala, não merece, mas nós também não merecíamos. Quem disse que nós merecíamos? Nenhum de nós merecíamos.
E o Senhor nos aceitou, o Senhor não olhou para as nossas falhas. Ah, bispo, eu estou decepcionado com pessoas. Não, não faça isso. Sempre vai ter pessoas para te decepcionar. Ô bispo, eu estou deslumbrado com tudo que Deus fez na minha vida. Cuidado, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Tem propósito. Tem objetivo isso. Deus não levanta. Deus é dons, é talento. Você sabia que nós somos provados, tem duas coisas que acontecem conosco. E eu quero que isso entre dentro de você. Nós somos testados o tempo todo. O tempo todo. Eu falei na segunda-feira, eu falei sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o fruto que o Espírito produz, quando nós somos guiados pelo Espírito. Mas nós somos testados o tempo todo no fruto do Espírito. O tempo todo. E ali define se nós vamos para um nível superior, ou se nós vamos permanecer, ou se nós vamos retroceder. Então, que entra dentro do Espírito que você está, dentro do teu Espírito que você está sendo testado o tempo todo. Como eu reajo a cada situação. E segundo ponto, o que Deus te deu é com propósito, não é para você. É para frente. E nós seremos cobrados por isso. Dons, talentos, habilidades, dinheiro, recurso. Porque nós não somos donos de nada. Você daqui a pouco você vai partir, vai ficar tudo aqui, vai ficar para outro. Não é seu. O que você tem não é seu. E você pode prestar atenção que todo mundo que bateu no peito e disse é meu, ficou sem. Pode prestar atenção nisso. Já viu toda pessoa que brincou que nem o diabo fazendo hora extra, não sei o que, não acaba com o dinheiro, eu vi todos ficar pobre. Minha família tinha muito disso. E todos miseráveis. Todos muito ricos e todos miseráveis. Hoje miseráveis. E outros já partiram miseráveis. Por quê? Porque é de Deus. Tudo pertence a Deus. Meu é tudo quanto há nos céus e na terra. O que nós somos? Servos, administradores, mordomos de Deus. Quando Deus confia, tem um propósito. Você não vai levar daqui. Daqui a pouco o que você tem vai para outro. É assim que acontece. O que a gente tem não fica para nós. Daqui a pouco vai para outro. E se nós partirmos, vai ficar. Não vamos levar nada. Enquanto nós estamos num processo de preparação. Preparação para o quê? Para a eternidade, para entrar para a vida, porque essa aqui é momentânea, passageira. Depois nós vamos entrar para a vida. Ou não. Mas esse período aqui é o período de preparação, do qual nós estamos sendo preparados, treinados. Nós estamos igual a Esther. Nós estamos passando pelo treinamento. Por isso que nós mudamos os hábitos alimentares, nós mudamos o nosso comportamento, as atitudes, nós vamos mudando tudo. Tudo aquilo que nós, enquanto simplesmente escravos, que nós éramos escravos, nós tínhamos um estilo de vida. Mas agora nós estamos sendo preparados para o reino. Nós estamos sendo treinados para o reino. Projeta aqui o fruto. Não, pode a referência, não o que eu usei na segunda-feira. Só a referência mesmo. Mas vamos lá. Diga comigo, amor. Isso é fruto do Espírito, certo? Sim ou não? Todo tempo você vai ser testado no amor. Amor não é atitude. Amor não é sentimento, é atitude. Amo, não amo. Porque, segundo o maior mandamento, amar a Deus com todas as suas forças, todo o seu coração, todo o seu entendimento, e ao próximo como isso é um grande desafio. Só através realmente do Espírito, para você amar incondicionalmente. Mas você vai ter que ser testado nisso. Nós estamos o tempo todo sendo testados.
Não, deixa lá, por favor, isso. Diga comigo, alegria. Imagina, Esther e qualquer outro súdito jamais poderia comparecer diante do rei. Lembra de Neemias? Se Neemias aparecesse lá com a cara triste, mas não é isso, vamos levar para o próximo, é fruto do Espírito. Como é que é? O tempo todo, porque a Bíblia diz assim, alegrai-vos. Filipenses, vai lá, Filipenses 4, versículo, se não me engano, 4 ou 6. Alegrai-vos. Não estou com vontade de me alegrar. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ah, bispo, mas eu não estou alegre. O Espírito está ou não está? Não diz assim, se alegre só quando estiver tudo bem. Alegrai-vos. Abra sua Bíblia, Filipenses 4, versículo, se não me engano, 4 ou 6. 4, está aqui, projeta para eles. Diga comigo, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, o quê? Mas não está dizendo assim, se está tudo bem, se está tudo... Alegre-se, o tempo todo. Isso é fruto do Espírito. São os nossos testes. Diga comigo, paz. A paz é fruto do Espírito. A paz que excede todo e qualquer entendimento. Diga comigo, paciência. Perseverança, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade. Diga comigo, mansidão. Domínio próprio. O tempo todo nós vamos estar sendo testados. O tempo todo nós vamos passar por esses testes. Essa é uma parte, e a outra é o teste, fugiu a palavra que eu queria usar, mas é o teste da confiança. É o teste daquilo que Deus confia nas suas mãos e como você lida com isso. Isso vai determinar se vamos ou não vamos, se vamos crescer, aumentar ou não. Se estamos no caminho do nosso propósito, do nosso destino. Só coloque uma coisa dentro de você. Não se trata de você. Se você acha que tudo que Deus faz é só para você, você está entendendo errado. Ele faz sim, só que já tem um propósito por trás disso. É aquela frase que a gente sempre diz, ele te cura para você levar cura. Ele te prospera para você levar prosperidade. Ele te salva para você levar salvação. Ele te abençoa para você abençoar. Não se trata de nós. Se todo mundo dissesse assim, bispo, não. É como nós, pastores, nós cumprimos com missão. Porque você sabe que pastor não tem, é como se ele não tivesse dor, não tivesse fome, não tivesse sede, não tivesse seus dias difíceis. Pastor aguenta tudo. Não, pastor não pode ter problema. Pastor não pode sentir dor. As traições, as punhaladas. Então, se você fosse olhar, você diria assim, não, senhor, vou cuidar da minha vida. Não é assim. Porque a nossa recompensa, ela não é aqui simplesmente. Tudo que nós estamos fazendo aqui é para... Vem cá, olha um versículo que todo mundo deve ter com você, assim, muito, muito forte dentro de você. Se você não é fiel nas pequenas riquezas, quem vos confiará as grandes? Porque tudo aqui é pequeno.
as grandes estão por vir. E tudo que eu faço hoje, eu estou acumulando tesouro. Lá. Seus dons, seus talentos, seus recursos. Não pense que é só para você. Quando você entender isso, você vai crescer demais. Bispo, eu não tenho nem para mim, é por causa disso. Ao que você entender que não é só para você, você vai ter demais. Em todos os sentidos, é a multiplicação. Inclusive a parábola dos talentos mostra isso. Quem enterrou o talento perdeu ainda o pouco que tinha. Mas aquele que multiplicou o talento recebeu ainda mais. É assim que Deus trabalha. Quem sabe não foi para este propósito que Deus te levantou? Se você não falar, se você se calar, Deus vai levantar outro e vai vir por intermédio de outro. É a mesma coisa que acontece conosco. Eu não posso permitir que o que é meu vá para outro. O que é meu é o propósito de Deus comigo. É o que Ele tem para mim. E se Ele não puder contar comigo, Ele vai contar com outro. E o mais lindo é que Deus faz isso. Pega o improvável do improvável, do improvável, do improvável e faz. Aquele que tinha tudo para não ser nada, e faz. Faz grande. Quando eu estou falando do destinos curados, você sabe do que eu estou falando, né? Sabe, né? Quem não sabe, levanta a mão, por favor. Vai lá no canal da Bispa. Tem um quadro que se chama Destinos Curados. Assiste o último testemunho que foi postado domingo. Assiste. A transformação. Eu diria assim, você fala assim, talvez, quanto custaria para salvar aquela vida? Estou falando de recursos, não, dinheiro para o mundo materialista que a gente vive, acho que tem seu impacto, sim. Você pegar um ex-drogado, porque é a coisa mais... Eu lido com isso há muitos anos, e vou ser sincero com você. Não é uma coisa fácil o viciado em droga é complicado para se libertar. Realmente ele tem que estar... nascer de novo, realmente. Somente esse tipo de pessoa que ele já chega ao ponto de consumir as coisas dentro de casa, realmente tem que querer, Deus faz, mas tem que dar abertura. Aí você pega um cara naquele estado, totalmente dominado pelo álcool e pelas drogas, casamento destruído, a mulher também, né, uma doméstica, e eles vêm de 2013 para cá passando pelo processo. Aí você olha hoje, um cara, uma família restaurada, uma família totalmente restaurada, um cara totalmente liberto, casados, que eles não só viviam juntos, amaziados, casados. Uma empresa, antes nem empresários eram, né? Uma empresa. Carro já doou vários para a igreja. Caminhão que a igreja tem, que entrega jornal hoje, foi doação dele. Oferta dele para a igreja, para o ministério. Para a obra. Você vai ver no testemunho dele lá. O ano passado foi o ano que ele mais transbordou no reino. E ele diz, a matemática não fecha. E terminou o ano como de um imóvel de 400 metros quadrados para 3.000 e tantos metros quadrados. Mudou mais duas empresas, mais 2 ramos de atividade. Uma é na área de logística, né, transporte, a outra na área de locação de veículos, e a outra, agora, como ele diz lá, é o ramo de boutique de carne, uma coisa assim. E o ano que ele mais cresceu, os maiores contratos foi 2020, mas foi o ano que ele mais transbordou. Aí você olha para a pessoa e você diz assim, não, agora eu estou falando, não estou nem falando, quanto custa para libertar um cidadão desse? Tem gente que vai às últimas consequências e nunca é liberto. O Senhor libertou, transformou, restaurou a família, o casamento, prosperou. Quando eu estou falando de coisa, e eu não gosto de falar de valores, porque às vezes tem gente que interpreta mal, mas o que esse rapaz ofertou, e ele diz que
ele terminou com 3 vezes mais os caixas que ele ofertou? Só Deus, não se explica. Ele falou, eu fechei contratos que, coisas realmente sobrenaturais. Isso para mostrar, é a história da arca, né? O dilúvio está acontecendo aqui e você está flutuando sobre ela, acima. Aí quando você escuta o testemunho, você está vendo ali uma transfundação. Não é uma mudança, é uma transfundação, uma mudança de fundamento total. É entender realmente o que é o propósito de servir a Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. Deus tem um propósito poderoso com você. E através da tua vida. O nosso processo, é muito forte isso que a bispa falou na história dela, no testemunho dela. Quando terminou ali, que ela saiu do hospital, ela sabia que não tinha terminado. Não cessa aqui, vou para casa agora curtir meu filho. Não, ela sabia que não tinha terminado. Ali era um começo. Porque ali havia um propósito. E através daquele entendimento, porque quando você vence as suas guerras, seus desafios e entra no propósito, muita gente vence com você. Sua família vence com você. O seu povo vence com você. Quando Davi venceu Golias, Israel venceu junto com ele. Entenda isso, que os dons e os talentos e os recursos que Deus te dá, não é para que os outros, a sociedade, para que você tenha a necessidade de se mostrar para eles e dizer, olha, eu sou bem-sucedido, eu venci, não, tem um propósito maior. Quando você vence, naturalmente as pessoas vão ver. Não precisa fazer força para mostrar, naturalmente vão ver. Sua família vê, seus amigos veem, seus parceiros de trabalho veem. Mas acima de tudo, você está numa missão. Deus te levantou com uma missão, com um propósito. E é como Esther, é como José. Porque através de você, pessoas são salvas da morte. Pessoas são salvas do extermínio maligno que está aí fora. E aí é a palavra que Mardoqueu disse a Esther: se você se calar, Deus vai levantar outro. A salvação vai vir por outro. Se você fugir, Deus vai levantar outro. Se você não cumprir com o teu propósito, Deus vai levantar outro. Mas você não está salvo na posição que você está. É isso que a gente precisa entender. Ele falou para ela, você não está dizendo, não é porque você está aí no palácio que você está segura. E não estava. Porque inclusive aquele decreto atingia ela também. Ela era judia, era para o povo judeu. Então, entenda e peça que o Espírito Santo fortaleça isso cada vez mais dentro de você. Tudo que Deus nos dá é com um propósito. Dons, talentos, habilidades,
a cura, a libertação, a transformação, a paz, a restauração. Tem um propósito nisso. Entenda isso. E ele vai te levar muito além. Entra no caminho do teu destino. Não é porque você, e grave o que eu vou dizer para você, não é porque você está na igreja que você está no teu propósito, tá? Às vezes tem gente, muita gente na igreja que até hoje não entendeu e está fora do seu propósito. Peça ao Espírito Santo. E diga a Deus. Porque sabe onde nós somos felizes? Não é onde a gente acha que é feliz. É no propósito. Sabia disso? Às vezes a gente, eu vou ser feliz se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver aqui, se eu tiver lá. Não é verdade. Nós estamos felizes no caminho do nosso destino. É lá que está a nossa felicidade, a nossa realização. É onde Deus tem para nós, é onde Ele tem nos colocado, é onde Ele quer nos usar. Entenda isso. E diga a Deus, eu quero cumprir com o meu propósito, Senhor. Eu quero estar no caminho do meu destino, Senhor. Eu não quero que o peso da bênção, a gente não tem paz, nem com as realizações fora do propósito. Você sabe disso, muitos de vocês já tiveram muitas conquistas importantes. Mas você não consegue desfrutar se você não estiver no propósito. Você não tem paz para desfrutar. Entende? É igual aquela pessoa que ela espera uma vida inteira pela aposentadoria e quando aposenta não sabe nem o que vai fazer, perde a alegria da vida, perde o prazer da vida, a vida perde o sentido. É propósito que dá sentido à vida. É o propósito que dá sentido. É o propósito que nos mantém focados, felizes, seguindo. É onde Deus tem para nós. Fala com Ele. Essa oração é sua. Diga a Deus, eu quero... Talvez nós temos muitas Esther aqui hoje. Temos muitos Josés. E Deus está falando, como José entendeu, eu sei que eu vim para cá, que Deus me colocou aqui para preservar e salvar a vida de muitos. Deus quer te levantar como rainha para salvar a vida de outros. Ela não estava sendo colocada naquela glória toda, naquele poder todo, para que ela usasse dos melhores perfumes, dos cosméticos, né, da mirra da mais alta qualidade, das instalações reais. Não era aquilo. Não era aquilo. E depois chegou o momento que ela entendeu o propósito dela. Você vê que ela disse, ainda que eu morra, então que seja, mas eu vou cumprir com o meu propósito. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir com o meu propósito. E às vezes a gente precisa morrer para o eu, precisa morrer para as vontades próprias, precisa morrer para o mundo, para viver para Cristo. E para esse propósito lindo que Ele tem conosco. Espero que a palavra esteja entrando nas mentes e aos corações. Querido, quando você agrada a Deus, é o Noé da vida. O caos está lá fora, mas você está em segurança, caminhando acima da terra. Sua casa, sua família, tudo que te pertence está em segurança. O dilúvio está arrebentando com tudo lá fora, mas você está aqui dentro, seguro, guardado, protegido, flutuando sobre as águas. Elas sobem, você sobe mais. Elas aumentam, Deus te coloca ainda mais alto. Ela passa por cima dos montes, 7 metros acima dos montes, mas o Senhor te eleva.
nunca tem poder sobre você. E a porta que ele fechou, o dilúvio não pode entrar. Olha que coisa linda. Ele fechou por fora, o dilúvio não pode entrar. Coisa linda. Aquele que armou a forca para o povo, o extermínio para o povo de Deus, e a forca para Mardoqueu caiu na forca, e ele foi exterminado. É isso que Deus faz. Então não há o que temer, é só estar no caminho do seu destino, é só estar no teu propósito, não há o que temer. Nós estamos seguros em Deus. Eu sou a porta, a única porta, eu sou o caminho, o único caminho, eu sou a verdade, não tem outra verdade além de mim. Então passa por essa porta, entra por esse caminho. Diga ao Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, eu quero cumprir com o meu propósito. Não deixa a bênção pesar não. Não deixa não. Que ela não pese. Saiba que nada é nosso. Tudo é dele. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Fala profundamente em mentes e corações, Espírito Santo. Fala profundamente, Espírito Santo, mentes e corações. Fala, Espírito Santo, que nós possamos, cada um de nós, entender profundamente. Não se trata de nós, se trata do teu povo. O Senhor nos chamou para salvar vidas, para evitar a morte de milhares de pessoas. Os dons, os talentos, os recursos que o Senhor tem nos dado. Deixa entrar. E diga ao Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a cumprir com o meu propósito, Espírito Santo. Me ajuda a estar no caminho do meu destino, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero cumprir. Nós temos que estar aonde Ele está. Quando nós nos encontrarmos, quando nós comparecermos diante do trono de Deus, certamente tem duas coisas que nós seremos cobrados. Realmente, como aceitamos o Senhor, como o quanto e como amamos o Senhor, e o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu, dons, talentos, recursos, habilidades, virtudes. O que nós fizemos com tudo aquilo que Ele nos deu? Que a Bíblia diz que todos nós vamos prestar conta com Deus. O que fizemos? Então, ame ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Sirva a Ele de corpo, alma e espírito. Ame com todas as tuas forças. Vamos viver como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E use tudo aquilo que Ele te deu. Dons, talentos, habilidade, a paz, a cura, a inteligência, prosperidade. Use para os propósitos dEle, para aquilo que Ele tem te chamado. Ele quer salvar almas. Todos os dias é como no tempo de José e no tempo de Esther. Se Deus não envia, não levanta José, haveria um extermínio na terra. No tempo de Esther, haveria um extermínio. Milhares e milhares de pessoas seriam mortas. Hoje não é diferente, gente.
Se nós não estivermos aqui, milhares e milhares de pessoas estão morrendo todos os dias. Milhares e milhares de pessoas estão sendo exterminadas. Milhares e milhares. É por isso que Deus nos usa os nossos recursos para salvar vidas. José disse isso. Deus me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Usa a tua vida no teu propósito para servir ao Senhor, como um canal, como um instrumento. E tudo que Deus fizer na tua vida, não termina em você, é para passar para frente. É porque outros precisam ser alcançados. Quando nós dizemos sim para o Senhor, nós nos tornamos perigosos para o diabo, para o inferno. Você só se torna realmente respeitado e perigoso para o diabo quando você diz sim. Eis-me aqui, Senhor, para cumprir com o meu propósito. Sim ao Senhor, eis-me aqui. Aí o diabo teme, porque sabe que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. Compra na vida dela o teu propósito, Senhor. Ajude ela a entender. E que tudo na vida dela seja para a tua glória. A Bíblia diz: quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Que a tua vida seja para glorificar ao Senhor e não a si. Diga isso a Ele. O teu propósito, Senhor. O teu querer. Vou Eu vou. Senhor, eu oro por todos que aqui estão. E que essa mensagem possa penetrar profundamente em nossas mentes, em nosso espírito, em nossos corações. Que nós possamos sair daqui conscientes, lúcidos e determinados. Que cada um aqui diga realmente: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Me ajuda a entender e cumprir o meu propósito. E entender que não se trata de nós, mas do outro. O Senhor quer nos usar para salvar, para libertar. O Senhor quer nos usar como um instrumento, um canal de bênção, porque milhares e milhares de pessoas estão sendo exterminadas todos os dias, e é com esse propósito que nós possamos levar conosco o maior número de pessoas, usar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos recursos, para cumprir com o nosso propósito, Senhor. E é aí que está a nossa realização e felicidade. E é aí que está o sucesso. Eu oro por todos,
Eu abençoo a cada um. Muito obrigado por essa mensagem. Eu te agradeço, Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Dê para Jesus uma salva de palmas.